Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre a ilusão das linhas imaginárias e o fazer Brasil, sabe? É, Desde pivete, eu já tinha pego essa visão, sabe? Da ilusão das linhas imaginárias, sabe? Justamente a ideia de que os homens criam esse arquétipo imagético de uma linha imaginária que divide um país do outro. E essa divisão gera justamente guerra, sabe? E gera também a ilusão de que o homem, não só a ilusão da propriedade privada, pois a propriedade una é do próprio pai, um que todos somos, mas também a compreensão de que essas linhas imaginárias geram esse embate constante, guerra e negação da própria palavra de Deus, da própria verdade, sabe? Isso, pela história da humanidade, foi passado de várias formas, entende? Desde a ideia do gerou a própria ideia do imperialismo, seja no Império Romano, seja com os Estados Unidos da América do Norte, que tem o seu ego tão exacerbado que se intitulam assim, sabe? Mesmo não sendo os próprios Estados Unidos da América, entende? O ego deles é tamanho e foi construído dessa maneira para impor o imperialismo, entende? Para impor justamente a ilusão de superioridade, ou seja, o nazismo, de se acharem o próprio Estados Unidos da América, entende? Eles realmente se acham donos da América. Esse não regular, realmente, sabe? Não ter essa compreensão real da ilusão dessas linhas imaginárias geram guerra, gera a ilusão de superioridade, ou seja, o nazismo, e gera a ilusão de separatividade, que em conjunto com o próprio nazismo é o próprio fascismo, entende? Essa compreensão é diária, sabe? Por exemplo, a ilusão de separatividade, eles vivem tanto dentre eles, por exemplo, a guerra entre negros e brancos, ou seja, o racismo que é gerado pela ilusão de separatividade, quanto com relação à ilusão de superioridade que gera o próprio imperialismo, entende? Mas por que falo sobre o fazer Brasil, sabe? A ideia do fazer Brasil é que o Brasil nunca foi construído realmente como nação. O Brasil foi um projeto de exploração, de colônia de exploração, e se perpetua até hoje sendo isso, sabe? As metrópoles, ou seja, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os banqueiros, os esquizorrentistas, os desgovernantes, os latifundiários, eles perpetuam essa ideia do projeto do próprio Brasil, colônia, para manter o povo sofrendo, velho. Para manter o povo sendo oprimido, para achar que o Brasil não é rico, para achar que a gente está devendo alguma coisa, entende? Para achar para não compreender a real estrutura do Brasil, que é realmente que governa a toda a terra, entende? Porque a compreensão do Brasil como país do Evangelho, através da própria fé, o povo vive essa compreensão do governo do Pai, a própria essência, o governo una de Deus, Elohim, e ao compreender essa compreensão diária, velho, que a gente vê, sei lá, com Dona Maria que cuida de 12 filhos, sem um pai na casa, e justamente através da fé em Deus, mantém esses filhos durante todos esses anos, véio. Constrói e introduz essa fé a esses filhos. Isso é realmente o trabalho divino, mãe, sabe? A compreensão dessa própria fé, que é crer e obedecer ao próprio Cristo, à verdade, entende? E aqui é onde isso é mais exacerbado, é onde todo mundo entende realmente a ideia do próprio comando, sabe? O comando real, a palavra de Deus dentro da gente, a verdade. E as mentes que conseguem sintetizar isso da melhor forma são os que são chamados o mandato do céu, como os chineses chamam, entende? Aqueles que têm autoridade sobre todo um, pois é una, entende? E aqui na Terra existem milhares, assim como eu,
que são selados pelo próprio Pai, enxergam a verdade, são governados pela própria verdade e governam através da verdade. Esse é o real governo, o governo una. E todo aquele que nega o real governo, o governo una da própria verdade, está em desgoverno, entende? É um ímpio, nega a própria palavra de Deus. Nessa compreensão, é necessário entender tanto qual é a força do Brasil, entender que o Brasil realmente governa, não com relação à porção de terra Brasil, mas com relação ao povo de Deus, entende? Aqueles que realmente compreendem a palavra de Deus e através dela governam, entende? Isso não está preso à ilusão das linhas imaginárias, mas essa compreensão do fazer Brasil é entender que o Brasil é necessário que seja reestruturado, entende? Como pensamento, entende? Para que se deixe de ser uma colônia de exploração, sabe? E para isso deve haver um rompimento com a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, a antidemocracia representativa, a falácia constitucional. E é realmente assim que a gente constrói o futuro, não só aqui, mas no mundo todo, com a destruição da ilusão das linhas imaginárias, entende? É algo que é muito importante de pegar a visão. Nessa compreensão, como reconstruir não, porque não se reconstrói, mas como fazer o Brasil real, sabe? E aí é que eu quero conversar com vocês hoje. Na compreensão da destruição desse projeto da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, esse projeto burguês do Brasil colônia, a única forma de lutar realmente é construindo uma democracia real, ou seja, o governo una da própria verdade dentro de ti e através dela governar. Com essa compreensão se estrutura uma própria constituição de uma democracia real, uma democracia participativa, entende? Uma democracia onde o povo se governe pela verdade e aceite a verdade como o próprio governo de todas as coisas. E nessa democracia real não existe a ilusão de propriedade privada, sabe? Logo é necessário que se destrua o vínculo e consequentemente, a coisa em si, que é a própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a antidemocracia representativa, a falácia constitucional. Essa é a luta real, entende? Essa é a compreensão estrutural de uma luta real, entende? E só assim se luta de verdade, sabe? O resto é masturbação utópica. É o reformismo, que é manter o próprio capitalismo, o genocídio. É manter o Brasil como colônia, entende? E é justamente isso que se acaba a todo momento. Hoje eu fico por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo se realmente curtiu. A gente tem um Pix logo aqui embaixo, caso vocês queiram ajudar. Tem os links para outras plataformas do Movimento Una e até mais.